Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode se sentar, por favor. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesta noite para meditarmos na palavra de Deus, nosso Deus que é bondoso e me concede esse privilégio de estar aqui, a quem eu sou grato. Agradeço ao pastor Joel também pela confiança de ter nos escalado com essa missão tão responsável. Eu agradeço a ele por isso, agradeço ao pastor Ismael, ao pastor Alci. Agradecimento especial ao pastor Ismael por ter estado ali no domingo com a irmã Kézia, na inauguração da congregação de Weston. Também aos irmãos que oraram e intercederam, que têm orado e intercedido por esse trabalho. Foi aqui no culto de ensino que o nosso pastor fez um apelo e a igreja abraçou e clamou. Deus usou a vida do Rick e de outros irmãos também para estarmos ali dando início àquele trabalho. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e recompense em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje sobre a doutrina, ou melhor, as doutrinas do calvinismo e do arminianismo dentro da disciplina ou da área teológica da apologética. Esse é o estudo 727. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra de Deus: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Meus irmãos, nós sabemos que, através de muitos debates, sejam debates entre crentes e descrentes, até entre cristãos, existem diversas opiniões, diversas posições que surgem também das mais diversas interpretações da própria palavra de Deus. Não é à toa que existem diversas denominações que, com as suas posições, acreditam naquilo que estudam, e a origem de tudo isso, basicamente, se dá pela forma que cada um interpreta a palavra de Deus. Por isso que é muito importante que nós usemos as ferramentas adequadas para fazer essa interpretação, para evitar entendimentos equivocados. Nós vivemos num tempo hoje em que muitas pessoas têm desprezado a importância de estudar as Escrituras, de estudar a palavra, e têm se levado por diversos ventos de doutrina e afirmações que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem a palavra da verdade é uma responsabilidade de todo crente, não só daqueles que estão em posição de plataforma ou de ensino, mas que todos nós estejamos prontos para ministrar a palavra do Senhor, principalmente porque os tempos estão ficando cada vez mais difíceis. A Bíblia diz que o diabo ele se disfarça até de anjo de luz para enganar. E ele muitas vezes faz isso através de ensinamentos falsos que levam as pessoas a acreditarem até que estão no caminho certo, mas na verdade não estão. Então, por isso é muito importante que a gente estude corretamente a palavra de Deus. O calvinismo e o arminianismo, eles são sistemas teológicos que surgiram dentro do próprio cristianismo. E, basicamente, se nós formos buscar, se nós fôssemos resumir o que é que eles tratam, eles vão falar exatamente da relação entre a soberania humana e a responsabilidade humana no que diz respeito à salvação. Em outras palavras, até onde vai a soberania humana, até onde vai a soberania de Deus e a responsabilidade humana no que concerne à salvação. Esses ensinamentos foram gerados já falei aqui, por interpretações bíblicas distintas, e há um longo debate por muitos e muitos anos dentro da história da própria igreja. É claro que, com o tempo que nós temos aqui, não é possível aprofundar o tema, mas eu espero que nesses 35 minutos e 22, 21, 20 segundos, você possa despertar o interesse de estudar mais sobre o assunto. O calvinismo ele é um movimento religioso protestante que surgiu a partir da Reforma Protestante,
que ocorreu no século XVI. A doutrina calvinista surgiu a partir das interpretações às ideias de Lutero, feitas por João Calvino. Então, João Calvino, estudando as ideias de Lutero, ele foi quem deu origem a esse movimento, a esse sistema teológico bíblico. Ele, e tanto ele quanto Lutero, eles questionavam, criticavam com insatisfação a própria conduta do clero católico e a teologia que a Igreja Católica ensinava. Obviamente que ele foi perseguido e ele saiu ali da França e foi para a Suíça, onde ali ele sistematizou e começou a ministrar a sua crença. Das suas ideias surgiram igrejas como a Suíça e a Francesa e a Igreja Presbiteriana, como algumas que nós conhecemos nos dias de hoje. O arminianismo ele é um movimento que ele veio em resposta justamente a essa ideia do calvinismo. Ele foi originado através do teólogo holandês Jacob Arminius, e a ideia do arminianismo é justamente acreditar que a salvação do homem, a sua salvação futura e a sua vida eterna, elas estão seguras em Cristo, protegidas de forças externas, porém com uma ressalva. E que ressalva é essa? O crente ele precisa permanecer fiel a Jesus. É interessante que aqui a ideia não é uma ideia de perfeição, mas uma ideia de perseverança em fé. Ou seja, não é sermos perfeitos, mas temos um propósito perfeito de, primeiro, aqueles aceitar a Jesus, seguir a Jesus e permanecer fiel a Ele até o fim. Então, para os arminianos, a salvação ela pode ser perdida através da apostasia, ou seja, do abandono ou da renúncia da fé. E essa corrente influenciou diversas denominações cristãs, como os metodistas, batistas, pentecostais, no caso nos quais estamos incluídos. Então, vamos aqui primeiro falar de uma visão panorâmica sobre os 5 pontos doutrinários e seus contrastes, como que os calvinistas e os arminianos eles defendem as suas fundamentações doutrinárias relativas a esses pontos que são específicos para que nós entendamos essas doutrinas. Eu creio que todos aí têm o estudo, né? E também deve estar aqui mostrando. Ok, então vamos lá. No concernente à depravação total, qual é a posição dos calvinistas dentro desse contexto? Suprema soberania de Deus. O que é que significa essa posição de ressaltar a suprema soberania de Deus no que concerne à depravação total? Para os calvinistas, os seres humanos são completamente pecaminosos, então eles são incapazes de buscar a Deus. Então, segundo essa ideia deles, o homem sempre optará pelo mal. Por essa razão, depende de uma intervenção de Deus para escolher o bem. Em outras palavras, eles acreditam que Deus precisa intervir de forma soberana para, entre outras palavras, decidir antes que o homem possa fazer a sua própria decisão, porque eles entendem que o homem, pela sua condição de pecado, de depravação total, não tem essa condição. Eles usam alguns textos bíblicos, eu coloquei no estudo, não vai dar tempo de ler todos por causa do tempo, mas se os irmãos quiserem estudar em casa, está aí a oportunidade. Vou ler apenas um que está em Romanos 3, versículo 10 a 18. Vou ler, na verdade, a ideia, né, que está nesse texto, porque não dá para ler tudo, onde diz assim, não há um justo, nem um justo sequer. Muitos textos que nós vamos mencionar aqui, irmãos, todos nós conhecemos e não são textos estranhos ao nosso dia a dia, mas eu quero ressaltar o que eu falei aqui no início. Muitas vezes, por uma interpretação equivocada, as pessoas são levadas por um caminho que, respeitosamente, né, nós entendemos que não é o certo. A nossa intenção aqui não é ofender os calvinistas, não é falar mal de nenhuma igreja, mas apenas expressar a nossa visão arminiana, né, no que concerne ao tema que está sendo estudado. Então, para eles, no que diz respeito à depravação total, a condição do homem é tão pecaminosa que precisa haver uma suprema soberania de Deus para intervir, para que o homem faça a escolha certa. A resposta apologética arminiana ela vai contrária a isso porque ela ressalta o livre-arbítrio do homem. O que é que significa isso? Independentemente do grau de depravação do homem, ele ainda é dotado de uma livre vontade ou de um livre-arbítrio para poder escolher entre fazer o bem e o mal. Para os arminianos, a depravação do homem não anula o seu direito de escolha.
E esse direito de escolha é muito interessante isso, porque enquanto os calvinistas falam que a soberania, a suprema soberania de Deus age pelo que o homem não pode fazer no entendimento deles, para os arminianos é justamente por essa soberania que Deus tem que ele dá ao homem o direito de escolher. Em outras palavras, Deus poderia fazer, mas ele dá ao homem o direito de escolher. Então, independentemente da condição de pecado do homem ou da sua depravação, para os calvinistas, eles entendem que Deus precisa intervir. Para os arminianos, eles entendem que Deus deu livre-arbítrio ao homem justamente por causa da sua sabedoria, da sua soberania, perdão. Aí alguns textos que exemplificam, né? Então, a depravação do homem ela não anula o seu direito de escolha, dado exatamente pela soberania de Deus, da sua graça preveniente. Que graça preveniente é essa? É a graça que chega antes. Deus não escolhe pelo homem, mas ele dá condições ao homem de escolher. Entende? Isso é graça preveniente, ela chega antes. Então, se você for ver pela visão anterior, é como se o homem não tivesse condições de escolher e Deus escolhesse para ele, pela visão dos calvinistas. Mas para os arminianos, não. Deus dá condição do homem escolher entre o bem e o mal, mas ele não força isso. Aqui há alguns exemplos, a gente conhece um texto clássico que está em Gênesis 3:6, que fala justamente quando a mulher vê o fruto da árvore e toma a decisão de consumir e passar ao seu marido. A Bíblia fala em diversos textos sobre a possibilidade do homem escolher. É interessante isso, irmãos, porque Deus ele não impõe relacionamento, ele disponibiliza relacionamento. Deus ele não precisa impor ao homem, porque ele é tão bom e tão maravilhoso que ele dá oportunidade ao homem de reconhecer isso e escolher estar do lado dele. Se Deus fosse impor a sua vontade, muitas pessoas poderiam questionar a sua própria liberdade, porque hoje muitos fazem o mal, mesmo sabendo que é errado, mesmo sabendo que existe o bem. Então Deus nos ama tanto o homem, que não impôs a ele uma escolha, mas deu liberdade para que ele escolhesse. E tem liberdade, tem amor maior do que esse, do que a gente ser livre para escolher, e escolher o que é melhor? O outro tópico o outro ponto é eleição. O que é que os calvinistas falam sobre a eleição? Para eles, a eleição é incondicional. Deus escolhe quem ele quer salvar, independentemente da fé. Eles usam alguns textos bíblicos para isso, como o que está em Efésios de 1, de 4 a 5, cuja ideia é como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Já aqui, caminhando, eu vou explicar o que significa isso. Quando as pessoas leem na Bíblia que Deus elegeu, que Deus predestinou, eu vou explicar o sentido disso segundo a interpretação arminiana, porque quando a gente lê de pronto um texto como esse, a gente pode dizer, não, mas olha só, ele está dizendo aqui mesmo, né? Como Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Mas aqui tem que ter uma interpretação um pouco mais cuidadosa para evitar esse equívoco. Então, para eles, Deus escolheu quem quer salvar, independentemente da fé. Para os arminianos, a eleição é condicional. O que é que significa isso? A eleição está baseada no pré-conhecimento de Deus em relação àquele que deve crer. Em outras palavras, o ato de fé por parte do homem é a condição para ele ser eleito para a vida eterna, uma vez que Deus previu que ele exerceria livremente sua vontade num ato de decisão positiva para com Cristo. Gabriel, troque em miúdo aí o que você acabou de dizer. É simples, o fato de Deus saber quem vai se salvar não quer dizer que ele determinou quem vai se salvar. Deus ele sabe de tudo, mas não quer dizer que ele escolheu alguns para a salvação e outros para a perdição. Então, nós não somos salvos porque fomos eleitos. Nós somos eleitos porque fomos salvos. Nós vamos entender que antes da fundação do mundo, Deus, assim, eu vou tentar falar de uma forma mais coloquial. É como se Deus tivesse dito assim, aquelas pessoas que vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, elas serão chamadas de eleitas. E essas pessoas que serão chamadas de eleitas, elas serão pré-determinadas à salvação. Então Deus ele já sabia, mas ele não determinou. Ele sabia que o pastor Cláudio, por exemplo, ia aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, antes da fundação do mundo, ele disse, um dia vai nascer o pastor Cláudio, e eu sei que ele vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Portanto, ele será um eleito e será determinado à salvação. Então, o pré-conhecimento de Deus não significa que ele determinou, mas que ele já sabia. Aí existem vários textos bíblicos que falam sobre isso.
1 Timóteo 2, 3 e 4 diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, nós estamos falando de quê? Estamos falando da eleição. Então, Deus, ele não escolheu alguns em detrimento de outros. Nós não cremos assim. Amém? Nós cremos que a eleição ela é condicionada, mas ela está baseada numa manifestação de fé daqueles que irão crer em Jesus. Um outro ponto é sobre a expiação. A expiação para os calvinistas ela é uma expiação limitada. Em outras palavras, Jesus só morreu na cruz por alguns, não por todos. Ou seja, Jesus não morreu na cruz para salvar toda a humanidade, na visão deles. Eles usam alguns exemplos bíblicos para isso, como, por exemplo, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, e aos que predestinou, a este também chamou. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas, repetindo, também entendemos que é uma visão equivocada. Por quê? Porque para nós, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós entendemos que a expiação é universal. A expiação é para todos aqueles que nele creem em Jesus. Então, assim como a eleição, a predestinação está baseada no pré-conhecimento de Deus. Está tudo dentro dessa ideia, irmãos, da presciência de Deus, que é que ele saber o que vai acontecer. O fato de Deus saber o que vai acontecer não significa que ele determina as coisas. Há que as pessoas expressam muitas vezes, e aqui eu estou falando algo pessoal, você não precisa acreditar nem anotar, mas assim, eu acho que com alguns anos de evangelho que a gente percebe algumas expressões que são usadas de forma errada. Por exemplo, as pessoas dizem que Deus está no controle de tudo. Sim, Deus está no controle de tudo, mas isso não significa que nós estamos isentos da responsabilidade das nossas escolhas. O fato de Deus estar no controle de tudo não significa que, não, eu pequei ali, mas Deus está no controle de tudo, ele fez isso para o meu bem. Não, não. Deus está no controle de tudo, mas ele não tira o livre-arbítrio do homem. É claro que quando Deus ele quer fazer algo de forma soberana, ele não deve explicação a ninguém. Mas o fato de Deus estar no controle de tudo não quer dizer que, principalmente, muitas coisas ruins que têm acontecido na Terra, quer dizer que é a vontade de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem, mas passa justamente por essa ideia aqui, que, assim como a eleição, a predestinação está baseada no pré-conhecimento de Deus. A morte de Cristo oferece a Deus base para salvar a todos os homens. Contudo, cada homem deve exercer sua livre vontade para aceitar a Cristo. Então, eu quero deixar claro que, às vezes, um corte aí, alguma coisa pode ficar mal interpretado. Deus ele está no controle de tudo, mas não significa que Deus está determinando as escolhas de cada ser humano. Amém? Ficou claro isso? Vamos lá. Portanto, nós não somos salvos porque fomos predestinados. Somos predestinados porque fomos salvos. Se todas as vezes e é natural que isso possa acontecer, porque principalmente quando a gente está estudando sobre isso, surgem os textos a nossa interpretação pode nos querer levar a entender de uma forma diferente. Mas sempre que acontecer, ou se acontecer isso com você, lembre-se sempre disso, da presciência de Deus, do pré-conhecimento de Deus. Se você firmar nessa ideia que Deus que é um atributo que faz parte a presciência faz parte do atributo da onisciência de Deus, dele saber de tudo. Então, o fato dele saber, estou batendo nessa tecla propositalmente, não significa que ele determinou. Entende? Ele sabe, mas não necessariamente ele determinou aquilo. Então, em 1 João 2,2, diz assim: e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, nós cremos que Jesus morreu na cruz por todos, mas o fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz por todos não significa que todos vão se beneficiar dessa graça. A salvação é para todos e todos os que creem. Está disponível para todos, mas nem todos, infelizmente, vão abraçar porque não querem, porque não creem. Quantas pessoas a gente conhece, às vezes dentro da nossa própria família, que nós pregamos o evangelho e as pessoas relutam, não aceitam. Alguns até dizem, não, eu sei que é verdade, mas
eu não quero e tal. Então, passa justamente pela ideia do amor de Deus. Deus não vai forçar ninguém a se relacionar com ele. Se Deus fosse forçar alguém para se relacionar com ele, Adão e Eva não teriam sido expulsos do paraíso. Eles escolheram por isso, cometeram um erro por escolha e, portanto, sofreram a consequência. Um outro ponto é a graça de Deus. Para os calvinistas, a graça de Deus ela é irresistível. O que é que significa isso? Desde que seja chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado. Para os arminianos, a graça de Deus ela é resistível. O que é que significa isso? Deus quer que todos os homens sejam salvos, portanto, ele enviou o seu Santo Espírito para atrair todos os homens a Cristo. E, através da sua graça preveniente, que é a graça que chega antes, ele dá ao ser humano a oportunidade de fazer a escolha certa. No entanto, como o homem goza de livre-arbítrio, ele pode resistir à vontade de Deus em relação à sua própria vida. Ele pode dizer não a Deus. E, inclusive, tem muitas pessoas que decaem da graça. Porque se nós entendemos que o crente ele precisa perseverar até o fim para ser salvo, tem pessoas que, infelizmente, abandonam. E, às vezes, não são membros de igreja, no sentido de que até não tem uma atividade profunda na igreja, não. Tem homens e mulheres de Deus que abandonam ao Senhor, às vezes por conta de negócios, por conta de recursos financeiros, e aí acha que está indo tudo bem, quando percebe já não está mais firmes ali na vontade do Senhor. Então, para os calvinistas, a graça é irresistível, mas para os arminianos ela é resistível. Hebreus 4:7 diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Outra palavra, Atos 7:51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. E o quinto ponto fala da garantia da salvação. Para os calvinistas, pelo fato do homem, ou daquele homem ter sido eleito e predestinado, aquelas pessoas específicas terem sido eleitas e predestinadas, eles vão conseguir perseverar até o fim. Para eles, a salvação não se perde. Uma vez eleito, uma vez predestinado, na visão deles, né, o homem, ele vai, mesmo enfrentando dificuldades, ele vai perseverar. Já para os arminianos, existe a possibilidade da queda. Mencionei aqui alguns segundos atrás. Agora, o que é que nós entendemos? Eu acho que a grande discussão que a gente sempre ouviu é: crente perde ou não perde a salvação? Eu acho que talvez, também aqui é só a minha opinião, tá? Eu acho que a pergunta certa não é se crente perde ou não perde a salvação, mas é se crente ele pode ou não abrir mão da salvação. Entende? Porque nenhum fator externo pode nos tirar do nosso relacionamento com Cristo. E um texto que é muito confundido nesse aspecto, Romanos 8, 35 e 39, ele começa: quem nos separará do amor de Cristo? Os calvinistas usam esse texto para afirmar que o crente não perde a salvação. Mas eu já escolho aqui, junto com os arminianos, que é o que nós somos, que é: quem nos separará do amor de Cristo? Se você for ler o texto, está falando de fatores e elementos externos. Então, o diabo, demônios, pessoas ou qualquer outra coisa não tem o poder de nos separar de Cristo, mas eu posso abrir mão de Cristo. Você pode abrir mão de Cristo. Por isso é que, para os arminianos, existe a possibilidade da queda. Ou seja, fatores externos por si só não têm o condão de separar o crente de Jesus. Sim, Deus ele é poderoso para completar a obra que ele começou, desde que o homem queira e persevere nisso. Nós temos que querer. Não significa que a pessoa conseguirá pelas suas próprias obras, mas sim pela permanência na sua fé em Jesus. Então, não é pelas obras, mas é pela permanência na fé. Então, os crentes eles podem perder a sua salvação pela apostasia, pelo abandono ou pela renúncia da fé. O homem ele não pode continuar salvo a menos que continue a querer ser salvo. Seria contraditório. Se nós aceitamos Jesus por livre-arbítrio, eu não poderia deixá-lo por livre-arbítrio? Então, existe a possibilidade da queda, mas aqui vale ressaltar: não significa que nós vamos ter uma vida perfeita. Ah, mas como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma:
enquanto eu tiver fé, enquanto eu perseverar, inclusive nos meus erros, eu confessar, pedir perdão, seguir em frente, eu estou com Jesus. Mas se eu abrir mão, não quero mais saber de evangelho, não quero mais saber de Jesus, não quero mais saber de nada, é uma queda, é decair da graça. Então, esse quinto ponto, aqui recapitulando, eu sei que não vai dar tempo de falar tudo, então eu vou voltar aqui para recapitular. Falamos da depravação total, né, a posição da suprema soberania de Deus dos calvinistas e do livre-arbítrio do homem por parte dos arminianos. A eleição, para os calvinistas, a eleição é incondicional, Deus escolhe. Para os arminianos, ela é condicional, ou seja, as pessoas precisam querer, através da fé, aceitar a Jesus. A expiação, para os calvinistas, ela é limitada. Jesus só morreu na cruz por alguns. Para os arminianos, não. Jesus morreu por todos, mas vão ser salvos aqueles que creem. A oportunidade está para todos. A graça de Deus, para os calvinistas, ela é irresistível. Ou seja, uma vez chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado. Para os arminianos, o homem pode resistir à graça de Deus, ele pode negar o plano de Deus para a sua vida. E, por último, a garantia da salvação. Para os calvinistas, o crente não perde a salvação, ele vai perseverar, independentemente das dificuldades. Para os arminianos, nós sabemos que, sim, o crente passará e passa por muitas dificuldades, mas ele precisa perseverar na fé até o fim para ser salvo. Existem muitos textos conhecidos, Mateus 24:13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, com essa abordagem bem rápida, eu queria, em poucas palavras, ali nos minutos que restam, falar um pouco sobre a predestinação como um tema mais específico. No que nós falamos aqui, eu já falei sobre predestinação, mas eu queria trazer uma luz um pouco diferente para ela ficar mais bem explicada, talvez, digamos assim. Então, para os calvinistas, a predestinação é algo que previamente determina a salvação para alguns e a perdição para outros. Aqui é interessante distinguir, mais uma vez, a diferença entre presciência e predestinação. A presciência de Deus é o seu pré-conhecimento de todas as coisas. Então, ela é parte do atributo da onisciência de Deus. Ele conhece antecipadamente todas as coisas sobre o homem, mas não necessariamente as evita por ser o homem livre e responsável por seus atos. O fato de Deus saber previamente quem vai ser salvo não significa que ele determinou a respectiva salvação para aquele indivíduo. Então, quando a gente entende o que é presciência, a gente percebe que a ideia de predestinação que os calvinistas apresentam, na nossa visão, ela está equivocada. Nós também precisamos saber que Deus, na sua presciência, ele já sabia quem ia e quem vai entregar a sua vida a Jesus, e para estes determinou, além da salvação, uma vida de santidade em semelhança em Cristo. É impossível ler todos os textos, mas se você estiver acompanhando aí, você vai ver que eu acabei de passar por Romanos 8:29, que fala, porque dantes os conheceu, também o predestinou para ser o quê? Conforme a imagem do seu Filho. O que é que significa isso? Quando Deus disse, aqueles que aceitarem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles serão eleitos, chamados eleitos, e serão determinados para a salvação, ele também determinou uma vida de santidade. Então, existe uma determinação de uma vida de santidade para todos aqueles que escolherem seguir a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, não dá para aceitar Jesus, ou não é certo, não é correto aceitar a Jesus e achar que a vida pode continuar da mesma forma. Porque Deus, ele determinou antes da fundação do mundo, quem aceitar Jesus vai ter a sua vida transformada, vai ter a oportunidade de ter a sua vida transformada, se fizer a sua parte e der lugar ao meu espírito para fazer a parte dele. Então, seguindo adiante, a diferença entre eleição divina, ou a comparação entre eleição divina e predestinação. A eleição é o ato divino pelo qual Deus escolhe ou elege um povo para si, para salvá-lo. Já a predestinação é o ato de Deus determinar o futuro desse povo. Então, são duas coisas diferentes. A eleição, ela não implica salvação. Quando você vai aqui para 2 Tessalonicenses 2,13, nós vemos assim, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Ou seja,
O que está determinado anteriormente, antes da fundação do mundo, é a salvação para aqueles que creem. Não fulano, beltrano e ciclano determinado para serem salvos. A ideia desse texto aqui é que aqueles que por livre escolha receberem a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas estarão eleitos por Deus e determinados para a salvação. Irmãos, eu peço até desculpa, assim, porque o tempo é muito curto para às vezes, aprofundar isso aqui, mas eu espero que, com o estudo, os irmãos possam entender melhor. A eleição, como é que se aplica, então, a ideia da eleição para nós, se ela não é individual? A eleição, ela é de um povo. A eleição, no Novo Testamento, é a eleição da igreja. Quem está eleito por Deus? Quem está eleito por Deus? Quem é o povo eleito por Deus no Novo Testamento? A igreja. E este povo que é eleito, ele está determinado para quê? Predeterminado para quê? Para ir para o céu se perseverar até o fim. Então, quantas pessoas saem da igreja, desaparecem, mas a igreja continua. É por isso que é melhor estar dentro da arca, independentemente das dificuldades que nós enfrentamos, do que morrer afogado no dilúvio. Então, quem é eleito, ou quem é eleita e quem está predeterminada para a salvação é a igreja. É a igreja, não são indivíduos especificamente. Está claro isso? Então, quem faz parte da igreja é chamado eleito, está predeterminada a salvação. No Antigo Testamento se fala da eleição do povo de Israel. Não tem como eu entrar nesse detalhe aqui, mas é um exemplo de povo, né, que foi eleito, escolhido por Deus. Então, Deus ele elegeu para si um povo chamado igreja e não indivíduos isoladamente. Quem fizer parte da igreja, isto é, do corpo de Cristo, estará eleito para a salvação. Em outras palavras, não somos salvos porque fomos eleitos. Somos eleitos porque fomos salvos. Aí, 1 Tessalonicenses 1, de 4 em diante, diz assim: salvos pelo recebimento do Evangelho, pela fé e permanência em Cristo, mediante a nossa santificação e conversão dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, a fim de servi-lo e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, como está descrito no texto que eu acabei de mencionar em 1 Tessalonicenses. Então, no mesmo sentido, nós somos predestinados porque somos parte da igreja de Deus. Não somos parte da igreja porque fomos antes individualmente predestinados. Vamos seguir aqui em frente. Algumas contradições do calvinismo às Sagradas Escrituras. A linha doutrinária calvinista, na nossa respeitosa opinião, ela é contraditória à pessoa de Deus. Por quê? Porque ela torce a imagem de um Deus justo e de um Deus amoroso. Que Deus justo e amoroso seria esse, se ele já tivesse de antemão determinado quem ia ser salvo e quem ia ser condenado? Que justiça seria essa? Que amor seria esse, enviar pessoas para o inferno antes de dar a possibilidade para essas pessoas de fazerem a escolha certa? E que contradição com o que a palavra nos ensina, de que Deus ele é a verdade, tudo que ele fala nós sabemos que é veraz e é verdadeiro. Está escrito no Salmo 89:14, justiça e juízo são as bases do seu trono, misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Nós servimos a um Deus justo, a um Deus amoroso e a um Deus verdadeiro. A doutrina calvinista, na nossa respeitosa opinião, ela é uma contradição à pessoa da obra de Cristo. Por quê? Porque Jesus afirmou ter dado sua vida pelo mundo. Ele afirmou que deu a vida por todos. Se ele que morreu disse que deu a vida por todos, quem sou eu para dizer o contrário? O Filho do Homem, ele não veio para destruir almas, mas para salvá-las. Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, acreditar que Jesus morreu por uns e não por outros seria uma contradição à sua própria obra na cruz. Uma outra contradição à própria palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela afirma que Deus quer que todos se salvem. Todos são convidados à salvação. Inúmeros textos podem afirmar isso, como, por exemplo, a este dão testemunho todos os profetas, Atos 10:4, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. É a Bíblia que está dizendo.
É uma contradição também a doutrina do livre-arbítrio, que é um dos grandes ensinamentos da palavra de Deus. Como eu mencionei aqui, se alguém fosse pré-determinado por Deus quanto ao seu destino, como ele poderia escolher? Não é verdade? Não faz sentido, né? No nosso entendimento. Então, o Deus soberano, Criador de todas as coisas, decidiu dar-nos a capacidade de escolher entre uma vida santa e uma vida pecaminosa. Isso é interessante não só para ter o discernimento entre a visão calvinista e a visão arminianista, não, mas dentro do próprio arminianismo. Tem muitos crentes, infelizmente, ou alguns crentes, que pensam que podem viver de qualquer jeito só porque já entregaram as suas vidas a Jesus. Entregar a vida a Jesus é um começo, é por isso que fala nascer de novo. É um começo de uma caminhada, e essa caminhada ela é um relacionamento com Deus que requer decisões e ações corretas da nossa parte. É uma aliança, e uma aliança ela é circular justamente por isso, que implica direitos e deveres para os dois lados. Então, Deus ele nos dá essa capacidade de escolher. A gente já citou alguns exemplos aqui de textos que falam sobre isso, eu vou em frente. Então, um exemplo bastante evidente também, se você quiser pegar no Velho Testamento, fala sobre a renovação da aliança de Deus com o povo de Israel. Deuteronômio 30, 19 em diante diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenham proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E escolhe, pois, a vida. Então, é um relacionamento amoroso de livre-arbítrio, de livre escolha. Por isso que nós entendemos que a expressão calvinista que fala que Deus determinou uns para ser salvo e outros não, é uma contradição à doutrina do livre-arbítrio. Nós podemos escolher uma vida santa ou uma vida pecaminosa. O Espírito Santo nos ajuda a viver uma vida de santidade, mas precisamos fazer a nossa parte. Nós temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Quando decidimos viver uma vida santa, nós nos dedicamos às coisas do Espírito e produzimos frutos dignos de verdadeiros filhos de Deus. Então, o livre-arbítrio concedido por Deus, ele não foi anulado pelos efeitos do pecado. Nós, os que decidimos por uma vida santa, estamos tanto sob a soberania de Deus, quanto debaixo do seu livre-arbítrio para conceder por ele. Eu prefiro crer que a soberania de Deus, ela é um elemento fundamental para, com base na minha escolha, eu encontrar força e recursos para seguir um caminho correto. Uma outra contradição, a doutrina calvinista para nós é uma contradição à verdadeira doutrina da graça de Deus. Por quê? Porque apesar da graça de Deus ela ser superabundante, ela pode ser resistida pelo homem. Do contrário, essa ideia de livre-arbítrio estaria totalmente comprometida. Então, por isso que nós entendemos assim. É a graça preveniente de Deus. Preveniente é o que chega antes, que se refere à ação de Deus que precede e possibilita a resposta humana à salvação. Deus age primeiro e os humanos respondem livremente. Então, Deus ele age com a sua graça, mas não para decidir, mas para dar o direito, a possibilidade da pessoa escolher, ou pelo bem ou pelo mal. Amém? Irmãos, eu não sei se eu estou correndo muito. Eu estou tentando respeitar ali o relógio, tá? Mas, mais uma vez, me desculpe se não tiver... enfim... Algumas consequências perigosas da doutrina calvinista. Vou falar duas que estão aí no estudo, que são... Na verdade, temos 3 no estudo, mas eu vou falar bem rápido sobre elas. Primeiro, a ênfase demasiada à soberania e à graça de Deus na salvação pode conduzir uma vida descuidada. Basicamente é isso. A pessoa pensa assim, não, Deus me escolheu, eu já estou salvo, então eu posso viver de qualquer jeito. Eu posso fazer de tudo, porque eu já estou salvo. Isso é um perigo. Porque nós sabemos que Deus ele requer de nós que nós busquemos uma vida de santidade. Uma outra coisa, a doutrina calvinista pode gerar dúvida em crentes sinceros. Quantas pessoas que você prega, que você fala, que você evangeliza, seja em qualquer lugar, que aceitam a Jesus genuinamente, elas podem depois pensar assim, mas espera aí, eu aceitei Jesus, eu sentia a presença de Deus na minha vida, mas se eu não estiver nessa lista dos que foram salvos? Entende? E o crente não pode ter dúvida da sua salvação. A gente pode ter dúvida de muitas coisas, mas da salvação, jamais.
E a Bíblia fala que o quê? Que o Espírito de Deus testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, veja que problema. Se nós acreditássemos aqui que Deus escolhe uns e outros não, a gente tinha que olhar assim um para o outro. Será que pastor André é gente boa, mas será que ele está na lista? Será que ele foi escolhido? Então, assim, eu estou brincando de forma respeitosa, mas para você ver, irmãos, que os arminianos têm um argumento sólido a respeito disso, né? Aquilo que nós acreditamos. E um outro problema também é que, se Deus já determinou quem vai ser salvo, ele mesmo pode já providenciar a salvação. Por que a gente vai pregar o evangelho para essas pessoas? E se Deus já determinou quem é condenado, o que adianta a gente pregar? Se já vai para o inferno. O pastor Cláudio perdeu o emprego. Acabou missões, né? Não precisa mais evangelizar, não precisa mais fazer missões, e não só o pastor Cláudio tem essa responsabilidade, né? Todos nós. Evangelizar para quê? Se já tá decidido quem vai e quem não vai. Então, percebe o perigo? Agora, irmãos, eu já passei ali 50 segundos, já estou concluindo. É importante nós sabermos de uma coisa. Que nós cremos e sabemos que todos são passíveis de salvação por meio da aceitação do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos são. É importante ressaltarmos também, dentro da doutrina arminiana, o equilíbrio. Por que o equilíbrio? Porque nós precisamos entender que, se nós aplicarmos a visão arminiana de forma descontextualizada, cria um perigo também. Que perigo é esse? A pessoa pode achar assim, bom, se a responsabilidade é minha, eu posso ser salvo pelas minhas obras. Aí vai ter aquele, não, o super santo, a super santa. Não, não é isso. Então, como é que a gente compreende isso? A ênfase demasiada sobre a livre vontade e a responsabilidade do homem pode trazer as pessoas sob o jugo do legalismo e despojá-las de toda a confiança da sua salvação. Além disso, esta postura pode induzir as pessoas ao engano de uma salvação dependente de obras, conduta e obediência humanas. E nós sabemos que isso não é verdade. Então, nós somos salvos não por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer para Deus, mas pelo que Jesus fez por nós, uma vez para sempre. Nisto deve perseverar até o fim a nossa fé. Amém? Eu não tenho mais tempo, depois vocês podem ler aí o verdadeiro sentido da doutrina da predestinação, onde fala que nós somos predestinados em Jesus, fomos predestinados para filho da adoção, fomos predestinados para refletir Jesus. Eu creio que, de certa forma, alguma coisa já foi falada sobre isso. Faço aqui 2 observações sobre a predestinação pessoal, que não tem nada a ver com salvação, mas com a chamada específica de cada um. Falo também um pouco ou menciono sobre a predeterminação do povo de Israel como nação escolhida de Deus. Então, meus irmãos, o conhecimento da verdade é fundamental para que cresçamos espiritualmente de uma forma saudável e ensinemos corretamente, conduzindo as pessoas por um caminho seguro, conforme a palavra de Deus. O aprendizado dessas linhas doutrinárias, tanto do calvinismo quanto do arminianismo, é importante para alcançarmos esses objetivos. Eu peço aos irmãos perdão por qualquer falha, desculpe as brincadeiras, eu brinco com os irmãos que eu gosto muito e tenho intimidade. Deus abençoe os irmãos.